Olá, gente, vamos iniciar aqui uma aula para o 8º ano, certo? De História, com o professor Cleudemir aqui, né, de novo. E o tema que eu tenho hoje para vocês é a Revolução Francesa, 8º ano, né? Isso, 8º ano, Revolução Francesa. Cadê a Revolução Francesa, senhor? Está aqui. Gente, a Revolução Francesa, ela foi um movimento que ocorreu na França em 1789. Em 1789, certo? O que marcou a Revolução Francesa? O que fez com que a Revolução Francesa fosse lembrada como Revolução Francesa? A queda da Bastilha. A queda da Bastilha, gente, a Bastilha era uma prisão que prendia as pessoas que eram inimigas do rei. Era lá, tinha, além de presos políticos, simbolizava a monarquia francesa, simbolizava o autoritarismo do rei francês. Lá estavam todas as armas mais importantes que a França tinha. Lá tinha um arsenal de armas e de munição. Por isso que lá era, aparentemente, muito bem protegida. Muito embora na época da invasão, no dia 14 de julho de 1789, tivesse apenas, se eu não me engano, 3 homens protegendo a Bastilha. Mas geralmente ela era muito bem resguardada. O normal era ser protegido, né? Porque lá tinha muitas armas, né? Muita munição, tinha muitos presos políticos. Tinha que ser bem protegida. Mas nessa época, coincidentemente, por conta de outros movimentos que já estavam acontecendo, os soldados do rei, o exército do rei, que fazia toda a proteção, que cuidava de toda a organização, da manutenção da paz, da segurança francesa, estava toda espalhada contendo movimentos, certo? E não tinha gente para manter essa segurança. Iniciando aqui, gente, o que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento, né, feito na França, que deu origem à universalização dos direitos do homem e do cidadão, quando foi declarado na Assembleia Constituinte a universalização desses direitos, deixando todos os franceses igual a qualquer outro francês, quer ser político ou não, quer seja político ou não, que tivesse dinheiro ou não, que fosse poderoso ou não. Então todos eram iguais, porque essa ideia de igualdade, liberdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, igualdade, liberdade e fraternidade, ele foi uma herança do iluminismo, que foi um movimento que teve alguns anos, algumas décadas antes, talvez tenha iniciado um século antes da Revolução Francesa, que deixou marca na filosofia política dessa época. E muitos pensadores começaram além de fermentar essa ideia mentalmente, eles passaram a colocar isso em prática. Essa igualdade que foi pregada há aproximadamente um século, 5 décadas, 7 décadas atrás, passaram a tentar colocar isso em prática, através de lei que assegurasse o direito do homem e do cidadão como pessoas comuns, pessoas iguais ao rei, iguais aos nobres. Gente, a sociedade francesa, ela era dividida em três estados. O primeiro estado era o clero, formado pelos bispos, arcebispos, por aquelas pessoas da Igreja Católica importantes, né? O segundo estado era formado pela nobreza, aquelas pessoas que ficavam ali próximas ao rei, no castelo, aqueles nobres, aqueles duques, condes, arquiduques, né, viscondes, essas pessoas importantes que ficavam por lá. E o terceiro estado, que representava aproximadamente mais de 90% da população francesa, o terceiro estado era o povo, que era justamente esse povo que estava sofrendo com a alta do valor, do preço, né, do pão,
do trigo, que era a base da alimentação deles, o trigo. Com o trigo se fazia biscoito, pães, bolos, todo tipo de alimento que eles se sustentavam. Eles plantavam e davam quase tudo pagando de impostos, sem contar que a própria nobreza e o clero, que era o primeiro e segundo estado, não pagavam impostos. Eles viviam lá no luxo, vivendo às custas desse povo que representava o terceiro estado, que era o povo mais pobre, né? O rei controlava tudo, controlava a economia, controlava o exército, controlava a política e até a religião. Então, esse rei, concentrando tudo nas mãos dele, ele se tornava um monarca, né? Um monarca, uma monarquia, né? Que não dava brecha alguma para palpite no seu reinado. Ninguém poderia opinar, ninguém poderia fazer parte das regras, né, que ele ditava, que ele dizia que deveria ser assim, assado. Ninguém poderia dar palpite. Quem desse palpite morria, era preso, era perseguido. Então o povo já não aguentava mais. Além da crise econômica, que fazia com que as pessoas passassem muita fome, muita gente desempregada, muita gente na rua. Enquanto isso, no castelo, o rei gastava milhões em banquetes, com perfumes, com roupas. Inclusive a mulher dele. A mulher dele era uma mulher muito gastadeira, conhecida como uma mulher muito cheia de luxo, cheia de vaidades, certo? E que esse rei, conhecido como um ditador, não tomava nenhuma providência para resolver o problema da população. E a população, com o encabeçamento de 3 homens importantes, Robespierre, Danton e Marat. Eram 3 homens. Esses 3 homens encabeçaram essa rebelião, essa revolução, que deu origem à Revolução Francesa. Aquela classe que ouvia eles discursarem, no caso Robespierre, que era um advogado da época, muito inteligente, e que cada vez que ele discursava, onde ele discursava, né, ele era um representante do terceiro estado, né, ele fazia parte de representantes do terceiro estado. Ele era uma das pessoas que discursava sempre na Assembleia, né? Discursava sempre defendendo a classe mais baixa, sempre defendendo o direito do povo, tal. Essa Revolução Francesa, esse movimento encabeçado por esse cara, e Danton também, e Marat, ele foi apoiado, vamos dizer assim, ele recebeu todo um apoio financeiro, técnico, de pessoas, de armas, de ideias da burguesia. A burguesia foi fundamental para que essa revolução acontecesse, né? No dia 14 de julho de 1789, quando a Bastilha foi tomada, eles derrubaram toda a Bastilha, soltaram todos os presos políticos. Ali tinha comerciantes, tinha políticos do terceiro estado, ali tinha advogado, tinha professores, tinha várias pessoas de todas as classes sociais desse terceiro estado, né, que estava preso. Na época, todo tipo de lei que era criado na Assembleia, existia a votação, né? A votação não era por pessoa, era por estado, né? Tinha o primeiro, o segundo e o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado sempre defendiam os seus direitos. E o terceiro estado defendia o direito do terceiro estado. Sendo que o primeiro e o segundo defendia sempre o estado delas duas, que eram as duas classes mais altas. Então toda a vida dava 2-1. Não tinha como dar algumas leis que viesse, através desses votos, beneficiar essa classe mais baixa. E o povo sofria, o povo passava fome. Então, com essa tomada da Bastilha, além de soltar esses presos políticos, eles também pegaram as armas, munição, e a partir daí a revolução ela tomou tamanho, e Robespierre
né, tomou o poder, conseguiu instalar um governo dele, né, sendo que, lembrando aqui, né, que a Revolução Francesa, ela além de abrir caminho para dar liberdade ao homem, para o homem ser considerado, qualquer homem, né, qualquer pessoa, fosse considerado igual a qualquer outro, independente da sua riqueza, independente da sua capacidade mental, também abriu caminho para se instalar uma república na França. Nesse momento, gente, eles instalam um governo na França, né, que a partir desse momento, esse governo, que vai ser comandado pelos jacobinos, que era um dos dois grupos, que tinha os gerondinos, que era a alta burguesia, e os jacobinos, que era formado pela baixa burguesia. Esses gerondinos, eles, que eram da alta burguesia, eles não queriam muito a participação das pessoas mais pobres no meio político, não. Depois que eles conseguiram o poder, passaram a administrar a França. Enquanto isso, o rei estava lá, no seu cantinho lá, né? Eles passaram a comandar tudo ali, controlar toda a França. O rei estava acuado, muita gente dessa nobreza, dessa elite francesa já tinha fugido para outros países. Existiam esses dois grupos, gerondinos e jacobinos. Esses gerondinos, eles representavam a classe mais alta, a burguesia, esse povo que tinha mais dinheiro, né? E esse grupo, a ideia política que eles tinham era não dar espaço para a classe mais baixa participar da política. E os jacobinos já era um grupo de baixa burguesia, da burguesia mais baixa, do povo que era rico, que não era tão rico, né? Vamos dizer assim, os comerciantes, que não eram tão ricos, né? A burguesia, que já queria dar um espaço maior a esse povo, aos povos mais pobres na política. Nessa época, gente, eles começaram a perseguir as pessoas que eram contra a Revolução Francesa. Quem fosse contra a Revolução Francesa, ele era capturado e era degolado. Punido, né? Degolado, punido. No caso, ele era morto, era sentenciado à morte. Qualquer um rebelde que fosse contra a rebelião, ele era chamado e lá ele era condenado. Às vezes esperava 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos preso, né? Em seguida, ele era chamado para ser morto. Só que um detalhe, muito antes de haver a Revolução Francesa, o rei, ele já utilizava uma forma de sentenciar as pessoas à morte através da degolação. Eles degolavam a pessoa com um machado em cima de um toco. A pessoa ficava assim de joelho, amarrado as mãos, cortava-se o cabelo para facilitar o facão, né, o machado aqui, cortar a cabeça, e o carrasco matava a pessoa, cortava a cabeça da pessoa. Mas, passando-se o tempo, detalhe, muita gente também era morto pelo enforcamento, né? Também o carrasco tinha esse papel de enforcar as pessoas. Muita gente, pessoal, que era morto através desse machado, as pessoas não morriam na primeira machadada. Então as pessoas ficavam esperneando, tinha que dar 2 machadadas para a pessoa morrer. Isso era uma cena muito forte e a ideia era matar o mais rápido possível. Aí o rei mandou construir a guilhotina. O que é a guilhotina? A guilhotina, isso aqui é uma réplica da guilhotina, né? Botava a pessoa deitado aqui, né? A pessoa ficava deitado aqui, colocava-se a cabeça da pessoa aqui e fechava. Aí ele subia aqui a lâmina. Antigamente, gente, essa lâmina ela era reta. Com o passar do tempo, eles foram melhorando melhorando a lâmina. Eles botaram essa lâmina na diagonal para poder facilitar o corte, porque às vezes o corte não se completava porque a lâmina era reta. Aí eles botaram a lâmina na diagonal. Aí o cara ficava aqui enrolando, né? Inclusive eu tenho até uns bonecos de argila que eu fiz ali, mas eu esqueci de colocar aqui. E também tem um boneco que eu coloco aqui que já tem a cabeça cortada. Aí eles tiravam o pino aqui e soltavam, né? Quando eles soltavam, degolava a cabeça da pessoa que caía aqui dentro desse cesto.
certo? E já ficava um homem aqui do lado, que ele jogava a cabeça da pessoa aqui, as outras pessoas pegavam a cabeça e enfiavam numa lança, que era uma moda da época, né? Então muita gente morreu nessa guilhotina, aproximadamente 50 mil pessoas morreram guilhotinadas por conta desse terror, vamos dizer assim, um terror que foi implantado na França após a Revolução Francesa. Gente, eu espero que vocês tenham entendido essa explicação e que a partir de agora eu vou passar uma tarefa, eu vou mandar no grupo umas questões, se eu não me engano são 10 questões, vocês vão copiar bem bonitinho, vão responder e depois vão mandar as respostas para mim e eu vou passar uma correção. Tá certo, gente? Valeu! Até a próxima aula.